Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, culto de oração, culto de gratidão também a Deus. Nós vamos ler Salmo 108, 1 e 5. Salmo 108, 1 e 5 diz assim: Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Amém? Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Momento Kids e hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento, que é não roube. Está lá em Êxodo 20:15. Este mandamento nos ensina que não devemos tomar para nós o que não nos pertence, aquilo que é do outro. No entanto, não se aplica apenas às pessoas que com uma arma nas mãos saem por aí assaltando, mas a qualquer atitude que leve alguém a se apropriar, ou seja, pegar indevidamente algo que não é seu. Dessa forma, não devemos pensar que somente quem é pego praticando assalto desobedece esse mandamento. Pegar dinheiro escondido dos pais, colar na prova, pegar bombons ou doces nas prateleiras do supermercado escondido, esconder o brinquedo do colega ou irmão para ficar com ele também são exemplos de roubo. Precisamos entender que o que é de outro não é nosso. Algumas atitudes que parecem inocentes podem passar desapercebidas, mas são pecado e Deus não se agrada do pecado. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de coisas que desagradaram a Deus. No livro de Josué, capítulo 7, encontramos a história de um homem que, desobedecendo as orientações do Senhor, pegou para ele objetos que não lhes pertenciam e os escondeu em suas barracas. Com seu pecado, Acã levou todo o exército de Israel a perder uma batalha contra a cidade de Ai. Crianças e adultos, uma pessoa que rouba está cometendo injustiça e pecando contra o seu próximo. As coisas adquiridas por meio de roubo não servem para nada e leva quem o pratica a viver uma vida infeliz. A palavra de Deus nos ensina que a lei do Senhor é perfeita, os seus conselhos merecem confiança. Está lá em Salmo 19:7. Por isso, devemos viver de acordo com os seus mandamentos para sermos felizes. Amém? Querido Deus, me ensina a ser honesto em todas as situações da minha vida, assim como também a cada participante deste culto. Nos ajude a tratar as pessoas de maneira justa. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Vamos orar, momento de intercessão, momento de levarmos os nossos agradecimentos, as nossas súplicas, as nossas ansiedades perante o trono da graça do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelos Teus benefícios que tem nos feito, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis que temos recebido de Ti, Senhor. Ó Deus, te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor, Senhor. Ó Deus, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido o Teu povo nesses momentos tão difíceis, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, Senhor, tem conduzido a Tua igreja, Senhor, para que faça a Tua vontade, para que continue levando o Evangelho às pessoas que estão cativas, às pessoas que estão perdidas, às pessoas que estão sem esperança, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por usar cada um de nós, Senhor, para que proclamemos o Teu reino, Senhor, para que vidas sejam transformadas. Ó Deus, colocamos perante o Teu santo altar, neste momento, as pessoas que estão enfermas, ó Deus. Cuida, restaura, transforma, Senhor, espiritualmente, fisicamente, cada uma dessas pessoas. Ó Deus, que a cura, que o restabelecimento, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, pedimos, Senhor, esteja consolando os corações enlutados. Ó Deus, sabemos que as percas têm sido muitas, Senhor. Por isso pedimos que o Teu Santo Espírito esteja visitando a cada lar, Senhor, que se encontra em momentos de tristeza, de angústia, de saudade, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito leve a consolação a cada um destes. Ó Deus, também colocamos perante o Teu santo altar os nossos agradecimentos, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo livramento, Senhor, pelo alimento, pelas vestes, pela moradia, pelo emprego. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, te louvamos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Ó Deus, pedimos que assim como temos todas estas coisas, ajuda-nos, Senhor, para que possamos levar também o Teu Santo Espírito, o Evangelho, Senhor, às pessoas. Ó Deus, te pedimos que nós possamos ser instrumentos de bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Receba o nosso culto, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Continue a nos falar, Senhor, através das músicas, através da Tua palavra. Ó Deus, te pedimos, Senhor, continue a abençoar Pastor Valdomiro, Senhor, na condução do Teu povo. Abençoar, ó Deus, os pastores que proclamam, que pregam a Tua palavra, Senhor, e suas respectivas igrejas. Abençoe, ó Deus. Cuida de cada um dos Teus servos. É isso que te pedimos, Senhor, agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Santo, Santo, vamos nós louvar a Deus, vamos nós louvar a Deus, vamos nós louvar a Deus Santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem nome lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, em nome do céu, nosso Deus e Rei Jesus.
Temos como hino do santo de louvor, em alta voz de hoje. Exaltado, exaltado, exaltado seja Deus. Exaltado. Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem nome lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos nós louvar a Deus, vamos nós louvar ao Deus Santo. Vamos ler Atos 19, de 11 a 20. Atos 19, de 11 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seba, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Dissemos na quarta-feira passada de como foi impressionante Paulo ter conseguido testemunhar na sinagoga por 3 meses seguidos, e somente após esse período ele ter que cessar ali o seu testemunho na sinagoga por causa dos corações endurecidos. Foi necessário que ele mudasse, saísse da sinagoga e procurasse um determinado local, um local onde ele pudesse exercer seu ministério, e ministrando dessa forma, ele conseguiu ministrar por aproximadamente mais 2 anos, a fim de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Não temos a menor dúvida de que o ministério de Paulo foi vitorioso, tanto que muitas pessoas conheciam a história de Paulo, sabiam o que Paulo fazia, o que Paulo dizia. Até os inimigos de Paulo eram obrigados a reconhecer que a palavra se espalhava e que as pessoas estavam crendo em Jesus. As pessoas estavam sendo salvas, as pessoas estavam sendo transformadas. Mas além do testemunho dos cristãos, ao irem de um lugar para outro, possibilitando com que isso ocorresse, outro fator que também permitiu
que esses fatos acontecessem? É porque Deus estava fazendo maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Isso nós lemos lá no verso 11 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ao longo da história bíblica, nós encontramos 3 períodos especiais de milagres. O primeiro, no tempo de Moisés, o segundo, no tempo de Elias e de Eliseu, e o terceiro tempo, no tempo de Jesus e dos apóstolos. Cada um desses períodos durou menos de 100 anos. Imagina cada um desses períodos menos de 100 anos. E evidentemente, nem todos os milagres foram relatados. Nem todos os milagres foram registrados. E nós lemos isso lá em João 20, 30 e 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando Jesus operava os milagres, costumava ter em mente pelo menos três propósitos, pelo menos 3. Demonstrar a sua compaixão e suprir as necessidades humanas, ensinar uma verdade espiritual, e o terceiro, mostrar que de fato ele era o Messias. Os apóstolos também seguiram a mesma diretriz. Na verdade, sua capacidade de operar milagres dos apóstolos era uma autoridade que provava essa autoridade apostólica. Nós vamos ver alguns textos que demonstram essa autoridade. Em Marcos 16, 20, diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Romanos 15, 18 e 19 diz assim: Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Também, segundo aos Coríntios 12, 12 diz assim: Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. E Hebreus 2, de 1 a 4, também diz: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Irmãos, Deus deu autoridade para os apóstolos, a fim de que eles realizassem milagres, a fim de que eles fossem instrumentos de Deus. Isso vale para nós nos atentarmos, que os milagres por si só, eles não salvam os pecadores, não salvavam os pecadores. Lucas 16, 27 a 31 diz assim: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés
e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Em João 2, 23 e 25, diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Os milagres, por mais espetaculares que sejam, por mais grandiosos que sejam, não têm o poder de salvar o pecador. Mas interessante que quando a gente estuda a Bíblia e vê os milagres, eles estão sempre ligados, sempre atrelados à mensagem da palavra de Deus. Por isso Deus permitiu que os apóstolos realizassem milagres. Por isso Deus permitiu que Paulo operasse milagres extraordinários, pois Éfeso era um centro de ocultismo, era um centro onde o oculto imperava. Nós lemos isso lá em 19, versos 18 e 19. E Paulo demonstrava o poder de Deus justamente no centro do território de Satanás. Mas é bom observarmos que o povo, onde quer que exista, o povo de Deus, ministrando a verdade, Satanás também vai enviar os seus, vai enviar falsificações para enganar o povo. Jesus ensinou essa verdade na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Nós vamos ler esse texto. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, despedida a multidão, Jesus foi para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Pedro também passou por essa experiência de pessoas que tentavam se passar por justos, pessoas que tentavam se passar por profetas, lá em Atos 8, a partir do verso 9, e Paulo em Pafos, também em Atos 13, de 4 a 12. Então, como vemos, irmãos, Satanás imita tudo o que o povo de Deus faz. Tudo que o povo de Deus faz. Só que de uma maneira que atrai as pessoas
pelo exterior, pois o mundo perdido ele não é capaz de distinguir uma coisa da outra. Segundo os Coríntios 11, 13 a 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Interessante como falsos mestres é algo que não acontece de hoje, acontece há tempos, e justamente nessa época começou também a ter algo que a gente vê nos dias de hoje. Lucas 11, 19 relata que não era incomum sacerdote de Deus tentando expulsar demônios, então era uma prática até comum. Esses homens, eles não tinham relacionamento com o Salvador, então também precisavam, além de invocar o Salvador, invocavam Paulo. Mas obviamente esse artifício não funcionava. Tanto é que o próprio demônio aqui, ele responde: conheça Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, Jesus e Paulo, eu sei quem é, eu sei que foi autoridade dada a eles de Deus para que eles pudessem fazer o que eles fazem, os milagres, expulsar demônios, mas vocês, quem são? Que autoridade vocês têm para fazer isso? Então o homem endemoniado atacou 7 sacerdotes e fez fugir da casa onde estavam. Irmãos, o caso do exorcismo que nós vemos, se tivesse funcionado através daqueles judeus, através daqueles sacerdotes, haveria desacreditado o nome de Jesus Cristo e o ministério da igreja em Éfeso. Mas Deus usou esse artifício para tocar no coração dos cristãos, para tocar no coração daquele povo, o quanto Paulo era diferente, o quanto o nome de Cristo era poderoso, com a autoridade de quem recebia para proclamar o nome de Cristo. E em vez de difamar o nome de Jesus, esse acontecimento levou a palavra de Deus a se espalhar ainda mais, se espalhar rapidamente. O tempo dos verbos aqui em Atos 19, 18, diz assim, indica que o povo continuou crendo. O povo já cria, mas ele continuou crendo, continuou confessando, continuou denunciando publicamente. Ao que parece, esses cristãos aqui, até esse tempo, eles não haviam se livrado inteiramente dos seus pecados, continuavam dedicando a determinadas práticas de magia, mas o Senhor tratou dessa questão. O valor total dos livros, para os irmãos terem uma ideia dessas artes mágicas queimadas, era equivalente ao salário de 150 homens no ano. Então pega 150 homens, soma-se o valor anual do salário deles, era esse valor que dava. Irmãos, o teste definitivo do arrependimento é a mudança de vida. Esse é o teste definitivo. Quando se há arrependimento, há mudança de vida. E nós encontramos esse exemplo na determinação dos efésios ao se tornarem coerentes com a fé e a prática. Aquilo que eles criam tinham que ser transformado em prática. Então, coisa pouco comum nos dias de hoje, nós vemos em muitas pessoas cheias de crenças, mas que não têm nenhuma prática. Muitas pessoas cheias de boas palavras, mas que não têm uma ação que condiz com a sua palavra. Pessoas têm se convertido, ou aparentemente se convertido, mas não têm abandonado o velho homem, continuam a viver nas práticas antigas, nas suas crenças, nas suas tradições. Então, quando precisa testemunhar, vem na sua contradição. Quando eles falam a palavra, aquilo que eles praticam é diferente do que estão pregando. E por isso, muitas igrejas estão sendo alvo de descrédito, porque os seus líderes
são líderes que não têm uma conversão, que continuam mantendo tradições, que continuam mantendo práticas que já tinham antes de se converterem. Nesse momento, que mais vale são as nossas ações e não aquilo que acreditamos, não aquilo que falamos. Mais vale o nosso testemunho do que a nossa fala. E aquelas pessoas, ouvindo o testemunho, vendo os milagres acontecerem, abriram mão de uma soma de valor alto. Eles estavam colocando em prática a fé que eles exerciam, a fé que eles professavam. E na nota final de Lucas, ele resume bem esse momento quando ele diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente, crescia grandemente, ou seja, mais e mais pessoas ouviam a respeito de Jesus e muitos se entregavam a Jesus, muitos entregavam suas vidas a Jesus como Senhor da vida deles, de modo que a mensagem prevalecia. Os milagres foram instrumentos importantes para que pessoas fossem direcionadas à palavra de Deus. E com isso o efeito delas resultou no crescente desenvolvimento dos cristãos, no crescente desenvolvimento da igreja, tanto em Éfeso como toda a província. Então, irmãos, esse estudo de hoje nos mostra que Deus usou muitos milagres, para que as pessoas se atentassem para a palavra de Deus, para que as pessoas parassem e falavam, olha, ali tem algo diferente. E ao ver esse algo diferente, tivesse a sua atenção voltada para ali, para receber a palavra de Deus. Hoje nós temos visto muitas pessoas, mas muitas pessoas, buscando milagres em benefício próprio, em benefício de outras pessoas, mas um milagre passageiro. Um milagre que ainda que não seja passageiro, ainda que seja uma cura física, são pessoas que não têm a fé em quem realiza o milagre. A gente tem visto isso muitas e muitas vezes. Pessoas que são curadas, pessoas que são restauradas, mas não têm a fé em Cristo Jesus. Muitas delas nem creem em Deus. E nós temos visto essas pessoas perdidas procurando milagres. Nós também temos visto pessoas que buscam imitar os cristãos, que pregam, cantam louvores, buscam expulsar demônios no nome de Jesus, mas nós vimos aí, Satanás mesmo envergonha essas pessoas, fala, olha, eu conheço Jesus, eu conheço a autoridade que ele tem, que foi dada por Deus. Eu conheço Paulo, eu conheço a autoridade que foi dada a ele para que ele fizesse o que ele faz, mas vocês eu não conheço. Realmente não conhecia aqueles sacerdotes porque eles não conheciam a Jesus, eles não tinham intimidade com Jesus, não tinham relacionamento com Jesus, não tinha salvação em Cristo Jesus. Então convido a você nessa noite, que esteja dobrando os seus joelhos, orando a Deus, para que Ele faça o milagre da salvação na sua vida. Ele pegar o homem caído, o homem derrubado, um homem corrompido pelo pecado e transformar a vida desse homem em uma vida de salvação, em uma vida de luz, uma vida que resplandece a luz de Cristo. Ore, coloque a sua vida nas mãos de Jesus, confia nele e o mais ele fará. Ele morreu na cruz para salvar você, para te livrar dos seus pecados, para te livrar da escravidão de Satanás. E basta você aceitar, você crer e tê-lo como Jesus, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, ore a Deus, peça para que Ele faça esse milagre da salvação. E aí Ele vai mostrar para você o caminho que Ele traçou para a sua vida. Ele vai mostrar o propósito que Ele tem na sua vida, nesse mundo tão corrompido, nesse mundo que precisa de pessoas que levem a salvação, que levem a esperança às outras pessoas. Que nós possamos
serei como Paulo, como os apóstolos, levando a palavra de Deus. Tendo a autoridade que recebemos quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar e usar o nome de Cristo para que o poder e a glória dele seja manifesta nesse mundo. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós nesse propósito e consigamos alcançar êxito nisso. Amém? Agora gostaria de fazer um apelo aos irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecemos a cada irmão, a cada irmã que participou conosco, que cantou conosco. Nós estamos vivendo dias difíceis e muitas pessoas têm necessitado de alimento, de cestas básicas. Então nós estamos aí, todo mês a gente faz a arrecadação e no mês passado deu a conta certinha e muitas pessoas depois procuram e a gente não tem como atender essas pessoas. Então, se você tem condições de doar um item da cesta básica, esteja nos procurando para que a gente possa direcionar você para o irmão Weber, que é o responsável pela distribuição, pela coleta, para que vidas sejam abençoadas. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não estão conseguindo o seu sustento, com salários reduzidos, então necessitam sim da ajuda da igreja, do amor fraternal, e nós clamamos a igreja que possa ajudar nesse sentido. Que Deus esteja abençoando e multiplicando aquilo que você tem, que Deus esteja abençoando a sua família, abençoando o seu lar, e fica um convite para participar conosco presencialmente também. Domingo às 9 horas da manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical, e no domingo à noite, às 19 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Nós temos uma lista de presença, então se você quer participar, nos procure, dê seu nome e esteja participando. Também temos o culto Kids, no domingo, no mesmo horário de manhã e à noite, e também com lista. Então esteja participando, levando seu filho, sobrinho, neto, para que ele seja também abençoado com a palavra de Deus. Irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.